Olá, irmãos, aqui é o Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o nosso assunto de hoje é o dom do conselho. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma. E a definição do dom do conselho, olha só, hábito sobrenatural pelo qual a alma, em estado de graça e sob a ação do Espírito Santo, intui retamente os casos particulares, o que convém fazer para alcançar o fim último sobrenatural. Esse fim último sobrenatural é o paraíso, é a nossa chegada no reino de Deus, no reino do céu, né, gente? Pela virtude da prudência, nós percebemos, né, se você olhar esse vídeo, vou deixar disponível para você, que nós julgamos retamente o que se deve fazer em um dado momento, guiados pelas luzes da fé e da razão, né? Então, pela nossa inteligência, pela nossa perscrutação, pelo nosso pensar sobre o assunto e também sobre a graça do Espírito Santo que está em nós, pela virtude da prudência, eis que nós vamos tomando as melhores decisões. Então essa virtude da prudência, ela é uma capacidade sobrenatural que pelo batismo se infundiu em nós, ela é uma virtude sobrenatural, né? Ela nos dá essa capacidade e pelo elemento humano nós esbarramos no limite. Apesar de ser uma capacidade sobrenatural, nós seres humanos não fazemos parte do sobrenatural. Então, é claro, em dado momento nós esbarramos em nossa limitação, mas pelo dom do conselho não acontece essa limitação, né? Você vai perceber bem essa diferença que há entre virtudes e dons de santificação. Nós temos um vídeo disponível para isso, tá, gente? Então, a virtude da prudência, ela é a virtude que mais é beneficiada pelo dom do conselho, porque faz você julgar retamente as coisas e ter a capacidade de decidir pela ação do Espírito Santo. Olha só, o dom do conselho, ele intui rapidamente o que se deve fazer sob o instinto e a moção do Espírito Santo, né? Enquanto que a virtude nós temos a capacidade, pelo dom do Espírito Santo, nós temos a capacidade com facilidade. Essa veio a ser a principal diferença entre a virtude da prudência e o dom do conselho, que faz intuir tão rapidamente o que se deve fazer. Olha só alguns exemplos que nós encontramos no Evangelho. Lembra do silêncio de Jesus diante de Herodes? Herodes ali vendo Jesus todo assim flagelado já, tinha tomado boas bofetadas dos soldados de Herodes. E Herodes, faz um milagre aí, Jesus, Jesus, não sei o que, fiquei sabendo que você é bom de milagre, faz um milagre, querendo que Jesus fosse objeto da sua diversão. O que Jesus fez? Cala sua boca, não sei o que. Jesus intuiu rapidamente que era preciso fazer silêncio. E Herodes viu que não havia o que fazer com Jesus, enviou ele para o governador romano, que é o Pôncio Pilatos. Olha só, o dom do conselho, saber o que agir, fazer rapidamente, né, gente? Como deve ter sido para Jesus pensar enquanto ser humano sendo ali massacrado, sendo esbofeteado e ainda tendo que lidar com a vaidade de um rei querendo que ele o divertisse naquelas condições. Eis que o Espírito Santo impera nesse coração do Senhor Jesus e ele toma essa decisão. Olha um outro exemplo, né? A resposta para a mulher adulta, né? Essa mulher foi pega em adultério, a lei fala que tem que apedrejar. Os caras armaram uma cilada para Jesus e olha só o dom do conselho, que faz Jesus fazer uma resposta tão sábia que todos ali saem daquele lugar pensando sobre a sua vida, pensando sobre as suas condições. Estavam todos julgando aquela mulher pelo pecado do adultério. Eis que todos voltam para casa pensando no seu próprio pecado e na necessidade de conversão. O que é o dom do conselho se não é um dom do Espírito Santo para nos fazer cristão melhor, porque ele faz questionamentos numa intuição tão rápida que você fala, como que ele pode ter pensado isso? Ele não pensou por si só, o Espírito Santo, pelo dom do conselho, atuou. Olha um outro exemplo, confundiu os que lhe perguntaram sobre o imposto a César. Isso aqui era tudo cilado dos fariseus para fazer Jesus cair em alguma coisa. O problema é que Jesus era
pleno do Espírito Santo. Jesus exercia a virtude da prudência, a virtude sobrenatural num grau elevadíssimo, e ainda por cima Jesus era guiado pelo Espírito Santo. Você pode ver, já quando ele foi para o deserto, foi o Espírito Santo que o impeliu para lá. Olha só, bem no começo, Jesus ali recebe o Espírito Santo lá de João Batista, naquele batismo do Rio Jordão, e aquele Espírito Santo impele Jesus para o deserto e vai com Jesus em todos os momentos da missão. E esses fariseus, querendo armar cilada, esquece que sobre esse Jesus está uma ação poderosa do Espírito Santo, que pelo dom do conselho, quando eles armavam ciladas como essa aqui, né, é do justo pagar o imposto para César, era perguntas capciosas, tentando apanhar Jesus em algum delito, para encontrar então um motivo para matá-lo. E Jesus, guiado pelo Espírito Santo, fala essas coisas tão sábias que deixavam eles estupefatos diante de tanta sabedoria, né? São momentos e casos que pedem uma decisão rápida. O dom do conselho auxilia nessa hora, gente. Você vai ter momentos assim cruciais na sua vida cristã que não vai dar para você pensar, e agora, o que eu faço? Vou para a direita, vou para a esquerda, o que eu faço? Você que é líder de alguma pastoral, você que é catequista, que às vezes vai encontrar um catequizando com um problema muito sério, eis que o dom do conselho tem que guiar você. Quem é coordenador, quem é pároco, diácono, como deve ter o coração imperado pelo dom do conselho, porque a todo momento você tem que tomar decisões e que, se não forem decisões sábias, podem acarretar circunstâncias mais inesperadas e desastrosas. Você precisa, enquanto líder, sempre encaminhar-se na oração, pedindo ao Espírito Santo o dom do conselho, né? O dom do conselho nos orienta instantaneamente de forma perfeita. Por ele, o Espírito Santo nos fala ao coração e nos faz compreender o que devemos fazer, não é? Eu tenho um aluno que uma vez ele virou presidente da Sercontel por 3 meses. Foi um intervalo entre a saída de um prefeito e a chegada do próximo, né? Nesse intervalo ele presidiu a Sercontel e ele era muito temente a Deus. Ele falava assim: Ronaldo, toda vez eu pedi para o Espírito Santo me guiar, porque eu não queria fazer nenhuma cagada nesses 3 meses que eu seria presidente da Sercontel. E eu recordo que uma vez ele sentou na sala e o cara chegou pressionando. Foi o primeiro a atender. Falou: estamos com um documento aqui, você precisa assinar, você precisa autorizar isso aqui, que nós precisamos encaminhar logo para a produção. E ele olhou, ele sentiu no coração que ele precisava ler aquele contrato. E ele falou: só um pouquinho, eu preciso dar uma lida no contrato. Cara, não posso esperar muito. Não, você vai ter que esperar. Eu sou presidente, eu preciso assinar um contrato sem ler. Quando ele foi ler, gente, tinha uma cláusula ali que ia prejudicar enormemente a Sercontel e ia beneficiar questões políticas. E ele percebeu aquela cláusula e falou assim: assina, mas tem que tirar essa cláusula aqui. Olha como o Espírito Santo guia a gente quando nós buscamos. Parabéns por esse cara, aluno meu, o Mário Jorge, fez isso e deixou isso como exemplo para nós, né? O Luciano do Amaral, que é um autor cristão, ele fala assim: agimos pelo dom do conselho sem timidez ou incerteza. Pelo dom do conselho, falamos ou agimos com toda a confiança e com a audácia dos santos. Nós precisamos disso, não é verdade, meu irmão? Quantas vezes as pessoas nos interpelam e nós não temos resposta pronta? Quantas vezes as pessoas questionam a nossa fé, a razão da nossa esperança, e a gente fica assim: nossa, eu não pensei, então não sei o quê. Realmente, olha, você esbarra na sua limitação. O Espírito Santo quer te aconselhar nisso. O Espírito Santo quer derramar em você esse dom do conselho para que você possa dar a razão da sua esperança e não ser pego no engano, não é verdade? Aí no mundo existem muitas pessoas astutas, mas nós temos que entender que o Espírito que está sobre nós é o Espírito da verdade, não é o Espírito do engano. Esse Espírito, quando nós nos abrimos a Ele, quando nós somos fiéis a Ele, fará uma diferença enorme na nossa vida, né? Para os pregadores, catequistas, formadores, diáconos e todos aqueles que na igreja têm uma função de formar o povo, de falar ao povo, dirigir alguma palavra ao povo, né? Como é necessário se abrir ao dom do conselho. Tem que ser como aquela música do Padre Zezinho, eu não sei se você lembra: dá-me a palavra certa, na hora certa e do jeito certo.
ir para a pessoa certa. Pelo dom do conselho, gente, a gente vai sempre ser pontual na nossa palavra. Nós não vamos assim, eu estou lendo um livro e eu penso que agora todo mundo precisa ouvir a mensagem daquele livro, porque eu li o livro e aquele livro é interessante. Nós precisamos ter esse dom do conselho para dizer que aquele livro tem coisas interessantes, mas se aquelas palavras daquele livro vai servir para essa pessoa, para essa pregação, para essa catequese que eu vou dar, aí é uma outra coisa. Você precisa ter esse dom do conselho para tomar uma decisão sábia, ter um discernimento mais apurado, não é? Quantas vezes a gente ouve uma pregação na TV e já sai querendo reproduzir aqui, quando na verdade as necessidades daquele povo, daqueles catequizandos, daquele grupo de oração, daquele lugar onde você é pregador, você é padre, você é diácono, vai dirigir uma palavra, a necessidade é outra. Como é que eu vou saber que necessidade é essa, Ronaldo? Pelo Espírito Santo que sonda os corações das pessoas e pode revelar a você a palavra certa, na hora certa e do jeito certo, né? A passagem de Mateus 10, 19 e 20, olha só o que ela vem dizer, né? Não vos preocupeis nem pela maneira de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento, ser-vos-á inspirado o que haveis de dizer, porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai que falará em vós. Quantos mártires, gente, deixou no momento derradeiro na sua vida palavras de sabedoria. Esses tempos atrás eu li sobre São Policarpo. Ele foi encurralado dentro de um salão e ali ele percebeu que as pessoas estavam ali para matar ele. E ele indagou das pessoas, hoje eu estou aqui, vocês estão me preparando para o encontro com o Senhor Jesus, mas eu vou morrer sem ter cometido nenhum mal. Vocês podem dizer o mesmo? E o pessoal matou ele naquele salão. Olha só que palavra de sabedoria antes de se despedir dessa vida para o encontro definitivo com Deus. Então, é nesses momentos cruciais que essa passagem aqui está dizendo. Cuidado você pensar assim, tá vendo? Eu não preciso nem ler, não preciso nem estudar, o Espírito Santo vai me inspirar na hora. Não é isso que está querendo dizer, né? Vale ressaltar que esse versículo vem logo Jesus falar das perseguições que os cristãos vão sofrer nas suas vidas. Seus seguidores vão sofrer. De maneira alguma significa, meu irmão, que não precisa para o pregador, diácono, padre, se prepararem para as palestras através de leituras e estudos. Tá? Então, quando está falando que o Espírito Santo vai inspirar o que você vai dizer, esse versículo principalmente, está falando nos momentos derradeiros, está falando naqueles momentos que não dá tempo de você pensar, planejar o que você vai escrever, não, é na hora. Então o Espírito Santo nesse momento, ele não lhe deixa sem o auxílio oportuno, ele vem em auxílio às nossas fraquezas e inspira o que a gente vai dizer. Mas é diferente do pregador, do padre, do diácono, que há tempo para se preparar e ele deve estudar para isso. Tem um vídeo que eu vou deixar disponível aqui para você, que é o Espírito Santo protagonista da evangelização. É um vídeo onde eu coloco ali coisas que o Papa Francisco disse, coisas que há nos documentos, que o Papa João Paulo disse, sobre para quem prega na igreja, sobre para quem evangeliza. Como é pontual esse Espírito Santo que protagoniza a nossa evangelização através de mim, através de você que é pregador e através da sua preparação, da sua dedicação, do seu zelo pela palavra de Deus, Então é muito importante você ter esse discernimento. Irmão, eu tenho certeza que esse vídeo deve estar fazendo um bem na sua vida espiritual. E se estiver, meu irmão, convido você, venha se inscrever no nosso canal, venha dar uma curtida nesse vídeo e principalmente, meu irmão, compartilhe esse vídeo com quem você acredita que necessita ouvir essa palavra, tá bom? Conto com a sua colaboração, venha fazer parte da nossa família. O primeiro efeito do dom da fortaleza vem a ser, nos preserva do perigo da falsa consciência, Por exemplo, quando a gente se ilude, quando temos um profundo conhecimento e pensamos saber tudo, gente? Olha, uma coisa é o que você aprendeu ao longo do estudo, ao longo da leitura. Realmente você tem algum aprendizado, resultado de uma dedicação. Mas isso não significa que você sabe tudo. Tomar cuidado com essa autossuficiência, Quando você acha que não precisa escutar mais ninguém,
quando você acha que nenhuma formação vai contribuir tanto para a sua formação que é tão profunda, ninguém há mais do que ensinar. Cuidado quando assim você fecha o seu coração e, é claro, o dom do conselho, que é aquela ação sobrenatural que vai vir sobre você, como vai impulsionar para você tomar uma melhor decisão, sendo que você se fecha, não é verdade? Resolve com inefável segurança e acerto uma multidão de situações difíceis e imprevistas, né? Então, você não sabe, né? Com certeza você já passou por diversas situações onde depois você pensou, eu devia ter decidido de outra forma, né? O Espírito Santo está aí para te ajudar. Não deixe de orar, não deixe de invocar o Espírito Santo. Inspira os meios mais oportunos para governar e liderar os demais. Por isso eu falei, pregador, líder, diácono, líder de pastoral, líder de grupo de oração, são pessoas que devem pedir instantaneamente e incessantemente a presença do Espírito Santo no dom do conselho, né? Aumenta extraordinariamente a nossa docilidade e submissão aos legítimos superiores, né? Olha, se você que é líder está pedindo ao Espírito Santo para que ele te aconselhe e não te deixe tomar decisões que afastem as ovelhas do pastor, então você que agora é ovelha tem que ter aquela obediência, saber que todo pastor é eleito por Deus e você tem que obedecer. Olha só o que Santa Teresinha reforça, né? Revelação ou visão que inspire rebeldia ou desobediência não necessita de mais exames para ser rechaçada como falsa ou diabólica, né? Às vezes você está se acercando de pessoas que falam, esse coordenador eu não sei, eu não vou fazer o que ele manda não, esse padre aí eu não sei, esquece isso. Quando você é assim, você está sendo rebelde, né? Você pode até ter as suas razões, mas as suas razões devem levar a ser obedientes e a ser de oração, Lembra o que Pedro fez? Senhor, não, você não vai morrer não. E se for eu morro primeiro? Ele estava cheio do espírito de Satanás, que tinha medo de perder Jesus. Jesus, afasta de mim, Satanás. Tá vendo como é que é o dom do conselho? Jesus naquele momento estava falando que Pedro não estava agindo com sabedoria do Espírito Santo. Eu e você também. Quando nós começamos a criticar quem é superior, é muito provável aqui que esse conselho de Santa Teresinha seja salutar em nós. Rechaça isso como desobediência e diabólico. Nós fomentamos, né, o dom através da oração, do recolhimento e da invocação do Espírito Santo, né, minha gente? É preciso ter esses momentos cotidianamente com o Espírito Santo, principalmente através do silêncio, né? Profunda humildade para reconhecer a nossa ignorância e demandar das luzes do alto, né? Nesse vídeo, tem um vídeo aqui que vai te ajudar você a perceber reconhecer a nossa limitação, a nossa ignorância. É o vídeo Virtude Sobrenatural da Humildade. Convido você a dar uma olhada nesse vídeo. Sempre silenciar ao Espírito Santo. Acostumar-se com a voz do Espírito Santo. Esvaziar o nosso interior. Né? O vídeo Crescer na Humildade vai te mostrar esses caminhos tão essenciais para quem quer crescer na santidade, meu irmão, e perceber o dom do conselho conduzindo a sua vida, né? Extremar a nossa docilidade e obediência a quem Deus colocou na igreja para governar e liderar, tá vendo? Olha, é importante você ter esse discernimento. Você quer viver sobre a ação do Espírito Santo, você quer viver com os dons do Espírito Santo imperando no seu coração? Não vá pelo caminho da desobediência a padres, a líderes e a bispos. Não vá pela desobediência àquilo que bispos e padres estão pedindo. Os padres estão pedindo para a gente fazer missão e você fala, não gosto de missão. É muito improvável que você vai tendo essa autossuficiência e além de você dizer que não gosta, ainda você fala, não vejo a necessidade de fazer missão. Acho isso uma verdadeira perda de tempo. Quando você age assim, dá a impressão que você conhece todos os corações, todas as necessidades do corações das pessoas que moram no seu bairro, na sua paróquia. Eu te digo, de verdade, você acha que você conhece mesmo? O primeiro vício oposto, né, é a temeridade. Supõe falta de atenção às luzes da fé e inspiração divina por uma excessiva confiança em si mesmo. É a autossuficiência, né? Padre não tem que dizer para mim, bispo, né? Então eu sei o que é melhor para mim.
Normalmente acontece isso, gente, quando as pessoas estudam muito, fazem muito estudo, descobrem muita coisa sobre a fé cristã, e o inimigo vai lá e semeia uma autossuficiência no coração, né? E é claro, o inimigo não quer que você seja uma pessoa que tenha tanta sabedoria sobre as coisas da igreja e ainda por cima humilde, porque se você for assim, você vai ter uma santidade que vai atrair muitas pessoas a Deus. Então o que ele faz? Ele coloca uma autossuficiência e fala, que isso, você sabe tanto, não fica dando ouvido para esse padreco, não fica dando ouvido para esse bispo. Meu irmão, e aí de repente você está sendo desobediente. E na sua cabeça que você, não, mas eu tenho razão para isso, eu sei do que eu estou dizendo. E sai falando para irmãos aí, né? Aí é claro, são vícios opostos ao dom do conselho. É muito improvável que em algum momento você tome uma decisão totalmente errada. Quantas vezes a gente vê, gente, líderes assim que foram excelentes cair de repente no adultério? Quantas vezes você ouve falar de uma pessoa que foi tão boa evangelizadora e hoje vive uma vida totalmente desregrada? O que é isso? É aquela autossuficiência e o fechamento ao dom do conselho, né? Indisposição a crescer, desleixo na leitura e meditação na palavra de Deus e documentos da igreja que auxiliam num discernimento melhor, né, gente? Então, eu quero ter o dom do conselho que o Espírito Santo me guie. Você tem que aprender a ser fiel na palavra de Deus. Você tem que se aprender a fiel na oração, nos documentos que a igreja escreve. A igreja revela a verdade de Deus ali. Você lendo, você vai descobrir. Então, você não pode ter desleixo. Eu preciso ler, mas outra hora eu faço. E vai lá e vai protelando. E vai procrastinando. É claro, meu irmão, o dom do conselho vai estar esbarrando num coração fechado e não num coração aberto. Não seja desleixado dessa maneira. Precipitar em logo fazer a obra sem consultar o Espírito Santo. Alguém vem com uma ideia e fala, agora, vamos ver isso agora. Peraí, gente, vamos ver se isso é da vontade do Espírito Santo. Normalmente o apressado, quando você fala assim, não tem tempo para essas coisas, não. Não tem que ter discernimento nessa hora, né, gente? Só que ao mesmo tempo, olha só, lentidão excessivo, uma vez que é tomada uma decisão segundo as luzes do Espírito Santo, é necessário proceder rapidamente à execução antes que as circunstâncias mudem e as ocasiões se percam, né? Ao mesmo tempo, você não pode ser precipitado. Após a luz do Espírito Santo confirmar você, no irmão, nos irmãos e na comunidade o que se fazer, então é claro, nessas horas, então, emprega todas as suas forças e faça o que o Espírito Santo pediu. Porque senão a gente vai ser que nem aquele filho que falou que faria a vontade de Deus, aí mudou a circunstância, um amigo veio chamar para tomar uma, outro chamou para ir uma festinha, e ele deixou de fazer a vontade do pai. Ou, né, mudou as circunstâncias, fica muito atento com isso, tá bom? Meu irmão, eu espero que esse vídeo aqui te ajude nesse crescimento espiritual. Vamos terminar aqui com uma oração do Luciano do Amaral, né? Espírito Santo, concedei-me o dom do conselho, tão necessário em tantos passos melindrosos da vida, para que sempre eu escolha o que mais vos agrada e siga em tudo a vossa divina graça. Amém. Meu irmão, fica com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até a próxima.